foi humilhado, mas não diante de uma multidão qualquer. Ele foi humilhado diante de quem ele mais amava, na frente de quem ele mais ajudou, por mãos que um dia ele segurou com confiança. E a dor não foi a queda, foi o silêncio de quem viu e fingiu que não viu, o silêncio de quem devia estender a mão mas cruzou os braços, o silêncio cruel que grita: você não vale nada. É aí que começa o tipo de sofrimento que não sangra por fora, mas arrebenta por dentro. O tipo de dor que você não compartilha com ninguém porque sabe, ninguém entenderia. E ele sabia disso. Ele tentou manter a dignidade, tentou agir como se nada o atingisse, tentou esconder a alma despedaçada atrás de um sorriso mecânico, mas por dentro, ele estava se quebrando, e naquele ponto onde o orgulho já não sustenta e a força já não ajuda, ele caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por exaustão. Enquanto o mundo passava, enquanto os olhares o atravessavam como se ele não existisse, ele sussurrou uma única frase: Deus, se o Senhor me ouve, me salva. Ninguém escutou, mas o céu inteiro silenciou para aquela oração. Porque Deus não responde os gritos mais altos, Ele responde os sussurros mais sinceros. E foi ali no chão da humilhação, no pó da vergonha, no vale do desprezo, que algo começou a mudar. Não fora, mas dentro. Deus não o tirou da dor de imediato. Deus o visitou dentro da dor. Enquanto os outros achavam que ele estava derrotado, Deus estava reescrevendo a história. Enquanto zombavam, Deus estava afirmando promessas. Enquanto o mundo o desprezava, Deus o separava. Porque toda humilhação na terra prepara uma exaltação nos céus. Toda dor suportada em silêncio é uma arma nas mãos de Deus. E todo fim aparente é o início da parte mais linda do roteiro que só o céu conhece. Ele foi humilhado, sim, mas essa humilhação foi o ponto de virada. Foi onde o eu dele morreu, e a versão que Deus sonhou começou a nascer. E se você está ouvindo isso agora, com o peito apertado, com os olhos cheios, com a alma cansada, é porque essa mensagem é sua também. Você pode estar no chão hoje, pode ter sido rejeitado, traído, abandonado, mas Deus ainda escreve, e Ele escreve com propósito. O seu fim não será como o dos outros. O seu fim será escrito por aquele que transforma cinzas em altar, dor em testemunho, lágrima em milagre. Acredite, você não foi esquecido, você foi separado, e Deus ainda vai usar tudo isso, tudo para te levantar de um jeito que o mundo vai precisar assistir calado. Essa história ainda não acabou. E quando ele reescreve, ninguém pode apagar. No silêncio daquela madrugada, enquanto o mundo dormia e os pensamentos gritavam, algo começou a se mover dentro dele. Não era um milagre visível, não era um sinal no céu, era algo mais discreto, mais poderoso. Era Deus começando a reconstruir por dentro o que o mundo destruiu por fora. Ele não tinha mais ninguém. E por mais estranho que pareça, foi ali que ele encontrou tudo. Foi ali que ele descobriu que o chão também é altar, que a dor também pode ser oração, e que o fim de todas as forças humanas é o começo da força divina. Não havia testemunhas, nenhum amigo, nenhum parente, nenhum elogio, nenhum aplauso, mas havia algo que ninguém via, um coração sendo entregue, não um coração bonito, inteiro, organizado, mas um coração quebrado, sangrando, ainda pulsando no meio do caos. E Deus recebe esse tipo de coração, porque Deus não se impressiona com perfeição, ele se comove com rendição. Naquela noite ele não pediu riqueza, não pediu reconhecimento, não pediu revanche, ele só pediu: Senhor, se ainda há um plano, não desiste de mim. E isso foi suficiente, porque Deus não precisa de muito para começar, ele só precisa de espaço. A partir daquele instante tudo começou a mudar, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Ele passou a caminhar diferente, não mais com a pressa de quem quer provar algo para os outros, mas com a paz de quem foi aceito por Deus. Ele começou a enxergar os insultos como ecos vazios, começou a ver as perdas como partes do plano, começou a entender que se tudo foi tirado, é porque Deus queria ser tudo. E o mais bonito foi perceber que quanto mais ele confiava, mais leve ficava. Não porque os problemas sumiram, mas porque ele entendeu. O que te derruba não é o peso das circunstâncias, é a ausência de propósito dentro delas. E agora ele tinha um propósito. Não era mais sobre subir aos olhos do mundo, era sobre se manter de pé diante de Deus. E se você sente que essa história parece com a sua, talvez seja porque o céu está tentando te lembrar de algo. Você não precisa ter tudo resolvido para ser amado por Deus. Você não precisa entender tudo agora.
Você só precisa fazer o que ele fez, entregar. Falar com Deus do jeito que você conseguir, com as palavras que você tiver, mesmo sem força, mesmo sem voz. Essa caminhada de cura, de restauração, de reconstrução, ela começa assim, no escuro, no silêncio, mas com fé. E é essa fé que você carrega aí dentro, mesmo que pequena, mesmo que trêmula, que pode ser o início da sua virada. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele abraça, ele acolhe, ele levanta. E se essa mensagem está alcançando o seu coração agora, é porque Deus ainda está te chamando. Sim, você mesmo. E se você sente que precisa continuar recebendo palavras assim, desse lugar de verdade, dor e transformação, então se inscreva, fique por perto, porque o que Deus começou em você, Ele vai completar. A jornada continua, e agora você não está mais sozinho. Os dias seguintes não foram mágicos. Não houve céu aberto com trombetas. Não houve milagre escancarado. Houve luta, houve silêncio, houve o desconforto de continuar acreditando mesmo sem ver nada acontecer. Porque a verdadeira fé não se revela quando tudo dá certo. Ela se revela quando tudo permanece igual. E mesmo assim você insiste em caminhar. Ele levantava da cama com o mesmo vazio ao redor. Mas havia algo novo dentro dele. Uma firmeza silenciosa. Uma voz interior dizendo, não para. E ele não parava. Foi quando ele percebeu que Deus não estava apenas consertando a vida dele. Deus estava moldando o homem que ele precisava se tornar. Antes ele pedia para as circunstâncias mudarem. Agora ele pedia para ser transformado por dentro, mesmo que as circunstâncias não mudassem. Antes ele achava que vencer era calar todos os que duvidaram. Agora ele entendeu que vencer é calar as próprias vozes que nos sabotam. Ele começou a ver que a pior derrota não é a falência nem a rejeição. A pior derrota é quando você esquece quem te sustenta. E Deus ali em silêncio sustentava. Não com dinheiro, não com sucesso, mas com força, com discernimento, com paz no meio da tempestade. Ele entendeu que fé não é sentir borboletas no estômago. É seguir mesmo com o estômago revirado. É orar mesmo quando tudo em você quer gritar. É confiar mesmo quando a lógica diz o contrário. E nessa entrega diária, nesse processo invisível, o que estava quebrado começou a se alinhar. A mente antes tomada pelo medo agora se preenchia com pequenas certezas. Não certezas arrogantes, mas aquelas verdades que só a alma reconhece. Deus ainda está comigo. Eu ainda estou respirando. Ainda há um propósito. Essas verdades se tornaram como tijolos. Tijolos de uma nova casa interior. E dentro dessa casa ele construiu um altar. Um espaço sagrado onde nada e ninguém podia tirar sua paz. Porque a paz que Deus dá não depende das notícias, nem do saldo bancário, nem das respostas das pessoas. Ela nasce de dentro, e ela é inegociável. Foi nesse tempo que ele aprendeu o valor do silêncio, porque o silêncio é onde Deus fala mais alto. E ali, sem distrações, sem aplausos, ele passou a ouvir com clareza o que antes só escutava em sussurros. Eu estou contigo, ainda não acabou. Você vai sair disso mais forte do que entrou. Essas palavras não vinham de fora, vinham de dentro, do Espírito que habita aqueles que se entregam de verdade. E foi assim, sem pressa, sem plateia, sem provas, que ele começou a caminhar diferente, não com pressa de chegar, mas com propósito a cada passo. Ele descobriu que a reconstrução não é um ato, é uma jornada. E essa jornada exige fé, não em coisas, mas em um Deus que não falha. Não era mais sobre o que ele tinha perdido, era sobre o que estava sendo construído dentro dele. Porque a verdade é que algumas perdas não vêm para destruir, elas vêm para preparar o terreno para algo maior. E ele estava se tornando maior do que qualquer coisa que pudesse conquistar. Ele não estava mais tentando provar nada para ninguém. A verdade é que ele já tinha cansado de viver para aplausos que nunca vieram. E finalmente entendeu que a maior vitória não acontece no palco, mas no bastidor da alma. Foi nesse novo silêncio interior que ele começou a ver as coisas de outro jeito. Antes ele achava que precisava de mais sorte. Agora ele sabia que precisava de mais propósito. Antes ele implorava por portas abertas. Agora ele pedia sabedoria para não entrar em qualquer uma. Porque no fundo ele aprendeu. Nada que Deus tem para você exige desespero. E nenhuma bênção de verdade nasce da ansiedade. Ele começou a perceber que aquilo que mais machucava antes, agora já não feria. Os olhares de desprezo, as críticas escondidas, os convites que nunca chegavam, tudo isso perdeu o peso. E não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou por dentro. É como se ele tivesse calçado uma nova armadura, não feita de orgulho, mas de verdade. Uma verdade interna sólida, que ninguém podia tocar. E sabe o mais incrível? Mesmo sem perceber, ele começou a inspirar outros.
Pessoas viam nele um tipo diferente de força. Não era uma força barulhenta, era uma força mansa, mais firme. Daquelas que te fazem perguntar: o que esse cara tem que eu não tenho? Ele não respondia. Não precisava, porque quando a paz é real, ela se mostra sem alarde. Em um mundo obcecado por likes, provas e gritos, ele estava aprendendo o poder do invisível. Enquanto muitos buscavam aprovação desesperadamente, ele buscava discernimento. Enquanto muitos falavam alto para serem ouvidos, ele ouvia mais para entender melhor. E pouco a pouco ele entendeu. A vida muda quando a sua percepção muda. Não eram mais os fatos que decidiam o rumo da sua história. Era o que ele fazia com os fatos. E quando isso caiu no coração, tudo mudou. Ele começou a agradecer antes mesmo de receber. Começou a descansar antes mesmo da resolução. Começou a sorrir antes mesmo do final feliz. Porque agora ele sabia, a fé que acalma a tempestade não é a que espera tudo se resolver. É a que descansa mesmo quando o mar ainda está bravo. Foi nesse novo nível de consciência que ele descobriu um dos maiores segredos da jornada. Você não precisa que tudo esteja bem para estar em paz. Você só precisa confiar que Deus continua no controle. E essa confiança é o verdadeiro ouro da alma. Se você sente que essa paz também precisa habitar o seu coração, tire um segundo agora e curta este vídeo. Não por vaidade, mas como um ato de reconhecimento. Você está nessa jornada. Você está despertando, porque quem aprende a se acalmar, já começou a vencer. Algumas manhãs ainda vinham cinzentas. O silêncio da casa vazia continuava ecoando pelas paredes. E às vezes a lembrança do que ele perdeu batia forte. Mas diferente de antes, ele não fugia mais disso. Ele encarava, olhava bem fundo para a dor, como quem diz: eu já te conheço e agora eu te entendo. Porque ele tinha descoberto que a cura não vem quando você esquece. A cura vem quando você integra. Quando você olha para o que te feriu sem se envergonhar. Quando você aceita o que passou, sem se aprisionar. Ele entendeu que não era mais sobre resistir, era sobre permitir. Permitir que Deus fizesse nele o que ele não sabia fazer por si mesmo. Permitir que o silêncio se tornasse solo fértil. Permitir que o tempo trouxesse as respostas sem precisar correr atrás de tudo. E nesse novo terreno, algo começou a florescer. Não foi de repente, não foi com festa, não teve sinal do céu, nem luz brilhando na janela. Foi simples. Um dia ele acordou e percebeu que não sentia mais pressa. Ele não precisava mais correr para ser alguém. Ele já era, e isso bastava. Não era mais a dor que guiava seus passos. Era a esperança. Não era mais o medo de ficar sozinho. Era a fé de que ele nunca esteve só. Ele passou a andar mais devagar, mas com mais firmeza. Passou a falar menos, mas com mais intenção. E, sobretudo, passou a ouvir mais. Não apenas os outros, mas a si mesmo e a Deus. Foi nesse silêncio que ele começou a perceber algo que antes era invisível. A vida sempre deu sinais. Ele é que estava ocupado demais tentando controlar tudo para notar. Agora ele notava. Notava as pequenas bênçãos. O sol atravessando a cortina, o café quente, o cheiro de terra molhada, o abraço inesperado, o riso vindo do nada. Coisas simples, que carregam o divino. Ele passou a entender que espiritualidade não está só nas igrejas. Está na forma como você trata quem não pode te dar nada em troca. Está no modo como você respira fundo em vez de gritar. Está na escolha de perdoar, mesmo sem ouvir um pedido. Está em seguir em frente, mesmo com medo. E isso mudou tudo. Porque a vida que ele levava antes era barulhenta demais. Mas agora ela era profunda. E ele também. A profundidade não veio das palavras que leu, nem dos conselhos que ouviu. Veio das quedas, veio dos vazios, veio do momento em que ele se ajoelhou, não por fraqueza, mas por reverência. Ali naquele chão frio com o coração aberto, ele descobriu quanto mais fundo você cai, mais profundo Deus cava em você. Para que a raiz da sua nova vida seja forte, para que o fruto da sua nova fé seja doce. Ele estava crescendo, não aos olhos dos outros, mas aos olhos daquele que nunca o perdeu de vista. Ele começou a enxergar com os olhos fechados. Era estranho no começo, porque ele havia passado a vida inteira buscando ver com clareza, mas sempre para fora. Queria entender as pessoas, as situações, os caminhos. Agora, o que ele mais desejava era enxergar a si mesmo. E foi no escuro que ele viu o que a luz não mostrava. Lá dentro havia pedaços esquecidos, fragmentos de sonhos antigos, feridas mal cicatrizadas, e ao mesmo tempo, uma centelha, um fogo pequeno, quase apagado, mas que ainda ardia. Era esperança. Ele percebeu que nunca deixou de ter fé. Ela só estava encoberta pela pressa, pela dor e pela opinião dos outros.
Agora em silêncio ele soprava essa chama com cuidado. Todo dia, antes de falar com o mundo, ele falava com Deus. Não com fórmulas decoradas, mas com a sinceridade de quem não tem mais nada a perder. E era nessas conversas que sua força nascia. Não uma força barulhenta, não uma força que impõe ou grita, mas uma força que se sustenta em serenidade, que não precisa provar nada para ninguém. Ele compreendeu que Deus não precisava se manifestar com trovões para ser real. Ele vinha no sussurro, no leve arrepio ao ouvir uma palavra certa na hora errada, no impulso de voltar atrás e pedir perdão, na coragem de recomeçar mesmo sem garantias. Essa nova visão não tinha a ver com o que os olhos captam, tinha a ver com o que o coração intui. Ele passou a viver como quem já sabia. A resposta está dentro, sempre esteve, só faltava silêncio para escutar. E quanto mais ele silenciava o mundo, mais a voz de dentro crescia. Ela dizia: vai com calma, confia mais. Você não precisa entender tudo agora, apenas continue. E ele continuava, um passo por vez, com mais presença, com mais intenção. A visão interna que ele desenvolvia não mostrava o futuro em detalhes, mas mostrava o próximo passo. E isso bastava, porque fé é isso, andar no escuro com o coração aceso, não saber tudo, mas saber o essencial. Deus está contigo. Ele deixou de correr atrás de sinais e começou a ser o sinal. As pessoas notavam algo diferente nele, mas não sabiam dizer o que. Talvez fosse o olhar, ou a calma, ou o fato de que ele já não reagia como antes. Ele não precisava mais vencer a todo custo. Ele não precisava estar certo o tempo todo. Ele só precisava estar em paz. E isso ele estava. Ele sabia que não tinha chegado onde queria, mas também sabia que não estava mais no lugar de antes. E entre esses dois pontos, havia uma nova vida florescendo. Era uma vida mais simples, mais essencial, menos sobre conquistar o mundo, mais sobre habitar a própria alma. Essa é a visão que muitos não entendem, porque ela não é exibida, ela é vivida. Ela é a visão de quem caiu e não se quebrou, de quem chorou mas não endureceu, de quem perdeu mas não se perdeu, de quem entendeu que ver longe é importante, mas ver dentro é liberdade. E era isso que ele buscava agora, liberdade de ser inteiro, mesmo imperfeito, mesmo incompleto, mesmo em construção. Foi nesse silêncio fértil que ele começou a desenhar seu caminho, sem pressa, sem fórmulas prontas, sem a ilusão de que tudo se resolveria sozinho. Ele entendeu que fé não era esperar passivamente. Fé era levantar, agir, planejar, mesmo com o coração tremendo. Porque não adianta ter uma alma cheia de sonhos se os pés não sabem onde pisar. Ele olhou para sua vida e viu um campo vasto, um solo que ele nunca havia cultivado com intenção. Tinha sementes em mãos, mas sempre esperou que alguém plantasse por ele. Sempre acreditou que se tivesse sorte as flores viriam. Mas agora, ele queria mais do que sorte. Ele queria direção. Foi quando ele sentou sozinho com um caderno em branco e perguntou a si mesmo: para onde eu quero ir? O que eu quero sentir quando acordar todos os dias? Que tipo de vida honra a minha essência? Essas perguntas pareciam simples, mas carregavam peso, porque até ali ele tinha vivido no modo sobrevivência. Acordava, fazia o que precisava, ia dormir com o mesmo vazio de sempre. Agora não. Agora ele queria viver com intenção. Ele traçou metas, simples, realistas, mas poderosas. Não eram metas para impressionar os outros, eram metas que o aproximavam de si. Cada dia passou a ter um propósito, nem sempre grandioso, mas sempre claro. Às vezes o propósito era manter a calma, outras vezes era dar um passo que vinha sendo adiado há anos. E assim ele começou a se mover, mas algo dentro dele dizia: um plano sem alma é só um papel. Então ele fez algo a mais. Ele consagrou seu plano, entregou a Deus, não como quem terceiriza a responsabilidade, mas como quem reconhece que acima de sua ação existe uma força maior. Esse ato deu ao seu plano uma dimensão sagrada. Não era mais sobre ter sucesso, era sobre cumprir um chamado. E à medida que os dias passavam, ele via os frutos. Não era mágica, era consistência, era clareza, era saber dizer sim para o que o aproximava e não para o que o afastava. Ele percebeu que o mundo respeita quem anda com direção, porque quem anda com direção não se vende barato, não se perde nas distrações, não se curva ao caos. O plano virou bússola, e a cada nova dúvida ele voltava ao início e se perguntava: isso me aproxima do que Deus plantou em mim? Se sim, ele seguia, se não, ele esperava. E isso confundia as pessoas, porque ele não era mais impulsivo, não era mais movido por carência, era guiado por algo que muitos não compreendem: propósito. Se antes ele era levado pelas marés do mundo, agora ele era um rio que sabia para onde correr. E
isso dava paz. Talvez enquanto você ouve isso, algo dentro de você esteja inquieto. Talvez você perceba que tem vivido sem direção clara. E isso não é fraqueza, é convite. Escreva, desenhe seu caminho, não precisa ser perfeito, só precisa ser seu. Compartilhe aqui nos comentários se quiser. Qual é o próximo passo que o seu coração está pedindo? Às vezes escrever é o primeiro ato de coragem. E às vezes é isso que falta para dar início a uma nova história. Houve um dia em que ele acordou antes do sol. Não porque tinha algo urgente a resolver, mas porque o silêncio da madrugada parecia o único lugar em que ele conseguia ouvir a si mesmo. O mundo ainda dormia, e naquele instante não havia cobranças, ruídos ou distrações. Apenas ele, a respiração pausada, e uma sensação estranha de que algo estava mudando. Mas não era o mundo que mudava, era ele. Ele não sentia mais raiva do passado. Não olhava mais para trás com o desejo de apagar tudo. Pela primeira vez ele via o valor até nas feridas. Porque cada dor que passou, cada tropeço, cada queda, não tinham sido castigos, eram degraus. Não foi fácil aceitar isso. Por muito tempo ele acreditou que tinha sido abandonado por Deus. Mas naquela madrugada, tudo fazia sentido. Deus não o havia abandonado, ele só o estava preparando. Era como se tudo tivesse sido um deserto. Sim, um lugar seco, duro, silencioso, mas também um lugar de revelações. E o que ele encontrou naquele deserto foi algo que nunca teria visto se a vida tivesse sido fácil. Ele encontrou fé, mas não a fé frágil das palavras bonitas. Fé real, aquela que permanece quando tudo o resto cai. Era uma fé que não dependia de respostas imediatas. Era uma fé que dizia, mesmo que eu não veja agora, eu sigo. Mesmo que doa, eu caminho. Mesmo sem entender, eu confio. E essa fé, estranhamente, o fazia mais forte. Não porque eliminava os problemas, mas porque o tornava maior do que eles. Naquela madrugada ele se ajoelhou, não para pedir, mas para agradecer. Agradecer pelas lágrimas que ensinaram, pelas perdas que revelaram o que realmente importava, pelo vazio que o obrigou a se preencher com o que é eterno. Porque ali ele percebeu, a vida não se trata de evitar sofrimentos, mas de encontrar sentido até neles. Deus não o havia salvo de todos os perigos, mas havia estado com ele em cada um deles. Silencioso, sim, mas presente, como um pai que observa à distância, permitindo que o filho aprenda a caminhar, sabendo que a cada tropeço nasce uma nova força. E essa força não era mais apenas dele, era divina. Era um sopro que vinha de dentro, mas que claramente não era humano. Era uma paz que não fazia sentido, mas que preenchia tudo. Aquela manhã não teve fogos, não teve milagres visíveis, mas teve um renascimento silencioso. Ele se levantou diferente, mais leve, mais inteiro, mais homem. Porque às vezes Deus não muda o cenário, ele muda você. E quando você muda, o mundo inteiro muda com você. Mas a vida, como ela é, não o deixou permanecer no topo por muito tempo. Depois daquela madrugada de revelação, vieram dias escuros. Dias em que ele se perguntou se aquela paz que sentiu era real ou apenas um momento de ilusão passageira. Porque o mundo não perdoa mudanças sutis. Quando alguém muda por dentro, o mundo lá fora reage. As mesmas pessoas que antes o ignoravam, agora o testavam. O silêncio que antes era refúgio, agora era provação. As mesmas vozes que um dia o feriram, voltaram. Mas algo havia mudado. Dessa vez ele não reagia como antes. Dessa vez ele observava. Era como se estivesse no meio de uma tempestade, mas com os pés firmes numa rocha invisível. O vento batia, os gritos vinham, os velhos gatilhos surgiam, mas ele não cedia. Ele entendeu na dor que a verdadeira fé não é medida pelo quanto você sente Deus, mas pelo quanto você se mantém em pé quando parece que ele está em silêncio. Foi aí que ele descobriu o valor da constância. Não aquela constância fria das repetições mecânicas, mas a constância da alma, que escolhe continuar mesmo quando tudo diz para parar. Ele percebeu que a transformação real não acontece nas grandes viradas, mas nos pequenos gestos de persistência diária. Quando você decide não responder à ofensa, quando escolhe o bem mesmo quando ninguém está vendo, quando você se levanta mais uma vez, mesmo que o corpo grite cansaço, e a mente diga que é inútil. Esse é o campo onde os homens são forjados, não nos palcos, mas nos bastidores da vida, nos dias silenciosos em que ninguém aplaude, ninguém nota, mas o céu inteiro observa. Ele começou a perceber que cada dia era um teste, não da vida, mas da sua própria alma. Será que ele conseguiria continuar sendo luz mesmo cercado por sombras? Será que conseguiria manter a paz, quando tudo ao redor gritava guerra?
E surpreendentemente ele conseguiu. Não porque era forte o tempo todo, mas porque aprendeu a se apoiar naquilo que os olhos não veem. Em vez de buscar respostas imediatas, ele passou a valorizar o processo de se calar quando o ego queria gritar, de servir quando o orgulho queria ser servido, de perdoar quando tudo dentro dele pedia vingança. E ali nesse lugar entre a dor e a escolha, ele entendeu algo que mudou tudo. Não é o que a vida te faz que define quem você é o que você faz com o que a vida te fez. Essa frase ecoava dentro dele como uma oração. Ele não queria mais ser o reflexo das feridas. Queria ser o reflexo da cura. Não queria mais repetir o ciclo da dor. Queria iniciar o ciclo da redenção. E foi assim, passo após passo, que ele percebeu. A verdadeira vitória não é vencer os outros, é vencer a si mesmo. E isso exige mais do que força. Exige fé, humildade e coragem diária. E no fundo ele sabia que se conseguisse ser fiel nesse pouco, Deus o conduziria ao muito. E então, como quem desperta de um sonho antigo, ele se viu diante de um espelho. Mas dessa vez não viu o homem derrotado, o homem quebrado, o homem que a vida tentou apagar. Ele viu um homem inteiro, não porque tudo deu certo, mas porque ele continuou mesmo quando tudo deu errado. Aquele que perdeu tudo, agora tinha o que muitos jamais alcançariam. Um coração blindado pela fé, uma mente fortalecida pela dor, uma alma que aprendeu a se levantar, com ou sem aplausos, com ou sem testemunhas. Não havia mais pressa, não havia mais medo. O que antes o definia, a opinião dos outros, os fracassos, as ausências agora era apenas pano de fundo, porque o centro da sua identidade era outro, era Deus. Ele entendeu que Deus não o havia deixado. Deus apenas o conduziu ao deserto para que lá, longe de tudo, ele finalmente ouvisse a voz mais importante, a dele. E se há uma coisa que esse homem aprendeu é que Deus não te quebra para te humilhar. Ele te quebra para te refazer. Te despede de quem você era, para te apresentar quem você nasceu para ser. A dor nunca foi o fim. A perda nunca foi a última palavra. O fundo do poço era apenas o começo da escavação que revelaria a verdadeira rocha sobre a qual sua nova vida seria construída. Ele não precisava mais provar nada para ninguém. Não precisava mais correr atrás de aceitação. Agora ele caminhava em paz, e onde ele passava, deixava marcas de um homem que caiu, mas foi erguido pelas mãos invisíveis da graça. Esse é o tipo de força que o mundo não entende, porque ela não grita, ela não se exibe, ela não se impõe. Ela simplesmente existe silenciosa, firme e inabalável. E talvez ao ouvir essa história você tenha sentido algo mexer dentro de você. Talvez porque você também esteja tentando se manter de pé, tentando reencontrar sentido, tentando voltar a acreditar. Se for o seu caso, saiba de uma coisa: você não está sozinho. E se tudo está desmoronando ao seu redor, é porque Deus está reconstruindo algo dentro de você. Não resista ao processo. Não desista agora, porque se você continuar, lá na frente você também vai olhar no espelho e dizer: eu fui sustentado, eu fui reconstruído, eu fui levantado por Deus. E quando esse dia chegar, você vai entender que tudo valeu a pena. Se esse vídeo falou com você, se tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe o que Deus falou contigo. Isso pode fortalecer outras vidas também. Curta esse vídeo se ele acendeu algo dentro de você, e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens como essa, que falam com a alma e não apenas com os ouvidos. Você não está aqui por acaso. Você foi chamado para algo maior. E eu estou aqui, não como alguém que sabe tudo, mas como alguém que, assim como você, já caiu, mas foi levantado, por aquele que nunca abandona.